8-minute pregnancy myself. But Eu acho que a maioria das mulheres preferia assim uma gravidez de 8 minutos. anyway, Paul thinks of himself as someone who was just way late, born way late. Pelo menos Paulo pensa aqui que ele é alguém que nasceu completamente fora de hora, Who was unworthy even to be called an apostle. que nem sequer era digno de ser chamado apóstolo. And he says, I persecuted the church of God at the end of verse 9. No final do verso 9, ele confessa que perseguiu a igreja de Deus. But by the grace of God, I am what I am. Mas pela graça de Deus, eu sou o que sou. In the United States, everybody knows this verse. Nos Estados Unidos, todo This mundo part of the conhece verse. Excuse me. essa parte do verso. They know this part of the verse, Essa parte do verso eles sabem de coração. but they don't know the rest of the verse frequently. Mas eles não conhecem o restante do verso com frequência. His grace toward me was not empty at all. A sua graça para comigo não foi inútil. On the contrary, Antes, I worked harder than any of them. eu trabalhei mais que todos But eles. not I. Contudo, não eu, But the grace of God who was my partner working with me. mas a graça de Deus que era como um parceiro trabalhando comigo. Paul says he and grace were joined at the hip. Ele estava dizendo que ele e graça eram ligados So na they cintura. were one. He never acted without grace. Ele estava ligado de tal maneira que eles eram um só, não podiam trabalhar um sem o outro. Grace was his enablement. Na verdade, a graça era a sua And capacitação. what he's saying is, yes, I worked harder than others, O que ele estava but I dizendo, wasn't the one who was doing it. ele estava dizendo, sim, eu trabalhei mais do que outros, mas não fui eu que fiz. One of the things I discovered was this. E uma das coisas que eu descobri é a seguinte: I discovered eu descobri that grace is not only the power to save me, que a graça não é só o poder para me salvar, grace is the power to enable me to serve. graça também é o poder que me capacita a servir. The gifts, Os dons, the opportunities, as oportunidades and the resources e os recursos are all a free gift to me. são todos dons livres, gratuitos, dados a mim. Nothing is of me. Everything is of God. Tudo isso, nada vem de mim, tudo vem de Deus. It's grace É graça that is my great enabler. que é aquilo que realmente me capacita. Paul goes a step further. Mas Paulo vai um pouco a mais. He has a stronger statement of this, even. Ele tem uma declaração ainda mais forte a respeito da graça. In 1 Corinthians 12, Em first or second? second, I'm sorry. Em thank you. 2 Coríntios capítulo 12, In 2 Corinthians 12, Paul talks about, and he masks it, but he is talking about himself. em 2 Coríntios 12, ele está falando sobre si mesmo. He had uncommon visions. Ele teve visões muito incomuns. And he doesn't really want to talk about it. He doesn't want to boast. E ele não quer se exaltar com respeito a essas visões que ele The only teve. thing he wants to boast about, he says in verse 5, is his weaknesses. A única coisa na qual ele quer se gloriar, ele fala no verso 5, é na sua fraqueza. But I do have reasons to boast, but I'm not going to do it. Ele fala, eu tenho essas outras visões, mas eu não vou falar disso. So in verse 7, he says, No verso 7, então, ele diz to keep me from becoming conceited, que para impedir que eu me exaltasse, because of the surpassing greatness of the revelations that I received, por causa da grandeza dessas revelações, a thorn was given to me in my flesh. foi-me dado um espinho na carne. Apparently a physical illness of some kind. Provavelmente uma doença de Paulo, A messenger of Satan to harass me, to keep me from becoming conceited. mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 times I pleaded with God, get rid of it, take it away from me. 3 vezes eu roguei ao Senhor, pedindo, tira isso de mim, tira isso de mim. But God said to him, Mas Deus me disse my grace is sufficient for you. assim, minha graça
é For suficiente my para power você, is made perfect in weakness. pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Look at this. Olha só isso You aqui. see those two highlighted words? Você percebe essas duas palavras, Grace and power. graça e poder? You know why they're highlighted? Sabe por que elas estão destacadas Because no versículo? they're synonymous. Porque elas são sinônimo. Paul uses them to say the same thing. Porque Paulo usa as duas para dizer a mesma coisa. They speak the same way. Elas falam Of da the mesma same coisa, thing. da mesma realidade. Grace is power. Graça é poder. Power is freely given to those who will trust him. E esse poder é dado gratuitamente àqueles que confiam nele. Why do we need to realize we're inadequate? Por que é que nós precisamos compreender a nossa incapacidade? Because the only way power becomes perfect, Porque a única maneira que o poder se and the idea aperfeiçoa, of perfect is complete, e a ideia de Mature. perfeição aqui é completo, maduro, arriving at its intended purpose and destination. perfeito como algo que chegou ao seu sentido completo. And the only way power becomes fully operative in me E a única maneira do poder se tornar completo na minha vida is if I accept my inadequacy and find my adequacy in God's grace. é se eu aceito a minha incapacidade e aceito a capacidade de Deus. Not because I deserve it, Não porque eu mereço, not because I've earned it, não porque eu not because Mereci. I'm so good, não porque eu sou tão bom assim, but because God is kind. mas porque Deus é bondoso. That's what makes you a leader. É isso que faz de você um líder. You may have personality, Você pode ter you personalidade, may have temperament, você pode ter you temperamento, may be charismatic, você pode ser you may have carismático, gifts, pode ter dons, but you will never bear fruit for God that way. mas você nunca vai dar fruto para Deus dessa forma. Only in your inadequacy will those things come together to be used. Somente na sua incapacidade essas coisas vão se juntar. So here is how it works. E aqui está então como isso funciona. Here is how it works. Inadequacy, A nossa incapacidade, adequacy, a capacidade, hardened heart, coração endurecido, misfocused mind, uma mente confusa, the distorcida crown, na coroa, the cross that overcomes that, a cruz que cobre tudo isso and the grace of God that makes it real. e a graça de Deus que completa todo o quadro e faz real. That's reality number 6. Essa é a realidade número 6. Now, let me review. Deixa eu rever com vocês cada uma das coisas. The 7 realities of the heart that's put on the cross. As 7 realidades de um coração que é colocado na cruz. The very altar where Jesus was sacrificed. O próprio altar onde Jesus foi sacrificado. Number 1, Número 1, you must do what you cannot do with what you do not have for the rest of your life. você precisa fazer o que você não consegue fazer com aquilo que você não tem para o resto da sua vida. From leader inadequacy to Christ's adequacy. Saindo da incapacidade do líder para a capacidade de Cristo. Jesus can do what we cannot do through us, through you, for the rest of your Jesus life. pode fazer aquilo que nós não podemos através de nós pelo resto de nossas vidas. 3, Número 3, our hardened hearts keep us from trusting Jesus to do what we o nosso cannot coração endurecido nos impede de confiar em Jesus para fazer aquilo que nós não conseguimos fazer. do. 4, 4, our hardened hearts focus our minds on the interest of man and away from the interests of God. nosso coração endurecido faz com que a nossa mente fique fixada no interesse do homem e não no interesse de Deus. 5, 5, take up the cross to gain release from hardened hearts and misfocused minds. tome a sua cruz para ser libertado de um coração endurecido e de uma mente distorcida. 6, 6, God redeems our inadequacy with the grace of his adequacy. Deus nos liberta da nossa incapacidade por meio da graça da sua capacidade. And 7, E finalmente, realidade número 7,
The reality of radical sacrifice. A realidade do sacrifício radical. Come with me to Philippians chapter 2. Olha comigo em Filipenses capítulo 2. One day I began to think about Mark 8:34. Um dia eu estava pensando sobre Marcos 8:34, And Jesus said, e Jesus disse: "Take up your cross and follow me." "Tome a sua cruz e me siga." I began to think, E eu fiquei meditando sobre isso. follow him where? Segui-lo para onde? Now I know it's a lifestyle, Eu sei que é um estilo de vida, but to me it became more than a lifestyle. mas para mim era mais do que só um estilo de vida. It's an actual reality in the spiritual realm. Na verdade, é uma realidade no mundo espiritual. Where was he going? Aonde ele estava indo? Where does a man go who carries a cross? Aonde esse homem vai carregando a cruz? To death. Para a morte. But then, for Jesus, Mas então, to resurrection. por meio de Jesus, nós vamos caminhar para a It's all ressurreição. in the grave, Lord. Está tudo ali na sepultura. Raise what you will. Levanta aquilo que o Senhor quiser levantar. So I began to think, okay, Então eu comecei a pensar assim, tá bom, what did Jesus do to take up the cross? o que é que Jesus fez para tomar a sua cruz? And I thought of Philippians 2, E eu me lembrei então de Filipenses where capítulo Paul 2, tells us to do what Jesus did. onde Paulo nos diz claramente para fazermos a mesma coisa que Jesus fez. Have the mind. The Tenha, same mind as Christ. tenha a mesma mente de Jesus. Interesting thing about the concept of the mind. Uma coisa interessante sobre o conceito da mente. It's not just mental processes in the New Testament. Não é unicamente um processo mental que está aqui no Novo Testamento. The mind in the New Testament is the same as the heart in the Old Testament. A mente no Novo Testamento é a mesma coisa do coração no Antigo Testamento. The Hebrew concept of heart O conceito hebraico de is coração equal to the Greek concept of mind. é igual ao conceito grego de mente. So when he says, have this same mind in you, Então, quando ele diz no verso 5, tem a mesma atitude, he's really saying, live the same way. ele diz, viva da mesma forma. So what did Jesus do? E o que é que Jesus fez? Well, in Philippians 2:6, he emptied himself. No verso 6, nós vemos que ele se esvaziou, Not of his deity, não da sua divindade, but of his rights as deity. mas dos seus direitos como He divindade. gave up his freedom as deity. Ele abriu mão da sua liberdade como He gave divindade. up the evident expression of his glory as Ele deity. abriu mão da evidente demonstração da sua glória como So he divindade. didn't cease to be God, Ele não deixou de ser Deus, but he chose to subordinate himself to his Father. mas ele decidiu subordinar-se And he- ao seu Pai. He emptied himself of all his independent freedom. Ele tinha em si toda a sua independência. So, to take up the cross, Então, para tomar a cruz, give up your will, abra mão da sua vontade, give up your way, abra mão do seu caminho, give up your resentment, abra mão da sua give amargura, up your bitterness, abra mão give daquilo que up te your deixa anger, a sua ira, give up your expectations, abra mão das suas expectativas, even the good ones. mesmo as boas. Let him raise them up, and he will. Deixa que ele levante tudo isso. Empty yourself. Esvazie-se de si mesmo. Now, in verse 8, No verso 8, it says that he humbled himself. diz que ele humilhou-se a si mesmo. Now, how can a proud man humble himself? Mas He's como é not que proud. I'm not thinking about him. Como é que um homem orgulhoso pode se humilhar? Eu não estou thinking- pensando em Jesus. I'm thinking about me. Estou pensando sobre eu mesmo. It never made sense to me when Peter said, humble yourself. Nunca fez sentido para mim quando Pedro diz, humilhem-se. How do you humble yourself? Como é que você se humilha? Proud man can't humble himself. Um homem orgulhoso não consegue se humilhar. Then I read this passage, E aí eu li essa passagem, verse 8, verso 8, toward the end. mais para o final dele. He humbled himself by becoming obedient. Ele humilhou-se a si mesmo sendo obediente. I hate to obey. Eu odeio obedecer.
Sorry. Desculpa. My confession startles you. É uma confissão que talvez te There surpreenda. has to be at least one other person in this room who has feels the same way. Deve ter pelo menos mais uma pessoa nessa sala que se sente exatamente como eu. I like to be the decider, not the obeyer. Eu prefiro ser I'm the aquele que director. Eu prefiro ser aquele que decide, não aquele que obedece. You obey. Eu decido, você obedece. No. Humble yourself. Humilhem-se. And the last thing in this verse, A última coisa nessa passagem, became obedient to the point of death, até o ponto da even morte. death on a cross. E morte de This cruz. is how he died. This is how he took up the cross. E foi exatamente assim que ele morreu, assim que ele tomou a sua cruz. He emptied himself. Ele se esvaziou, He humbled himself, ele se humilhou and he sacrificed himself. e ele se sacrificou. So, to take up the cross, Então, para tomar a sua cruz, do what Jesus did. faça o que Jesus fez. Empty yourself, Esvazie-se a si mesmo, humble yourself, humilhe-se a si mesmo, sacrifice yourself. sacrifique-se a si mesmo. In other words, Em outras palavras, we come back again. nós voltamos para aquele nosso quadro, Our inadequacy, a nossa incapacidade, his adequacy, a capacidade de Jesus, our hardened o hearts, nosso coração endurecido, our misfocused a minds, nossa mente distorcida, our cross, a cruz que nós aceitamos, God's grace that enables us to empty ourselves, sacrifice, humble ourselves, and sacrifice ourselves. a graça de Deus que permite que a gente se esvazie de si mesmo, que a gente se humilhe a si mesmo e que a gente sacrifique a si mesmo. Now, I have two things to do, and then I'll be done. E eu quero fazer mais duas coisas e aí nós terminamos. The first is to help us understand how much the altar is like the cross. A primeira delas é compreender o quanto que realmente o altar é como a cruz. You see that altar? Você vê aquele altar? If you're in the back, you got to look hard. Se você estiver lá atrás, você não vai conseguir ver You know bem. what that altar is? Sabe que altar é aquele? That's my altar when I put my life on the altar. Esse é o meu altar quando eu ponho a minha vida no altar. I was 12 years old. Eu tinha 12 anos de idade. The head of my Sunday school department when I was 12 years old, A pessoa que dirigia a escola dominical quando eu tinha 12 anos, one Sunday, um domingo, exhorted us to put our lives on God's altar. nos exortou a colocarmos as nossas vidas no altar de Deus. And I listened. E eu ouvi. I thought, yeah, E eu that's, pensei, that's what I did. I thought I did when I believed in Jesus. tá bom, acho que foi isso que eu fiz quando eu So I acreditei said- em Jesus. I said yes. Então eu disse sim, But you know, I didn't know anything about my life. mas eu não sabia nada sobre a minha vida. I didn't have the slightest idea where California is. Eu nem sabia onde era a Califórnia. I mean, you could look at the map, but what does that mean? Eu podia olhar no mapa, mas eu não fazia ideia do que era aquilo. I didn't know that the most important events of my life would occur in California, some of them. Eu não sabia que talvez alguns dos principais eventos da minha vida iam acontecer lá na Califórnia. I didn't even know what a wife was, let alone that I was going to meet one. Eu nem sabia o que era uma esposa, quanto mais imaginar que eu ia me encontrar e ter uma esposa. Or that I would meet her in California, Ou que eu ia encontrar lá na or Califórnia. marry her in Ou me California, casar com ela na or Califórnia. spend 13 years of my life in California. Ou passar 13 I anos was da just minha a vida ali. kid with a tiny little altar. Eu era um guri. So- E tinha apenas um altar It pequenininho. got bigger, O altar começou a crescer. and maybe it got bigger, but then I think my heart outgrew my altar. E aí então esse altar começou a crescer. And I began to realize, man, I'm having some thoughts that are not very helpful. E aí eu estou começando a pensar algumas coisas aqui que não estão me ajudando muito. I need a bigger altar. Porque conforme eu vou conhecendo mais, eu preciso de um But altar then I maior. needed a bigger altar. E aí eu preciso de um altar ainda maior. And today I need a massive altar. E hoje eu preciso de um altar gigantesco.
In other words, as we grow, we need to make sure our heart stays on the altar. Em outras palavras, à medida que nós crescemos, eu preciso garantir que o meu coração permanece no altar. Because it's an event that results in a never-ending process. Porque esse entregar o coração no altar de Deus é um evento que resulta num processo que não tem fim. Now I have one thing left. Última coisa, It's a call. é um chamado. I want to close our time with a call. Eu queria terminar o nosso período aqui com um chamado. In Mark chapter 16, Em Marcos, capítulo 16, in Mark 16, we read about the women who were coming to the tomb to anoint the body of Jesus after the Sabbath was over. em Marcos, capítulo 16, nós lemos sobre as mulheres que vieram para ungir o corpo de Jesus depois que o sábado havia terminado. They had been unable to anoint him because of the Sabbath that occurred between the crucifixion and this day. Elas não podiam ter ungido o corpo de Jesus porque era sábado e não se podia fazer isso. So they came Então elas vieram no domingo to anoint him. para ungir o corpo de Cristo. And we read in verse 3 of Mark 16 that they talk with one another, who will roll away the stone from the entrance of the tomb. Então nós lemos no verso 3 que elas conversavam umas com as outras: quem vai remover a pedra da entrada do sepulcro? Romans don't use tiny little stones. Romanos não usam pedras pequenas. Now, what we have to understand is this. O que nós temos que compreender é o seguinte: Mark is finally, in this section, carrying out the reason why he wrote the book. Marcos está finalmente chegando nessa passagem a razão por que ele escreveu o Evangelho. This book didn't just happen. Esse livro não foi algo que simplesmente surgiu. This book was written for a purpose. Esse livro foi escrito por um propósito. There was a reason. Tinha uma razão para isso. When Mark wrote the Gospel of Mark, Quando Marcos escreveu o Evangelho de Marcos, Nero's persecution had burst upon the Christians. a perseguição de Nero havia começado entre os cristãos. Why did Mark write Mark? E por que Marcos escreveu o Evangelho de Marcos? Why didn't Peter? Por que Pedro não It's escreveu his esse Evangelho? memoirs. It's his memoirs. São as memórias de Pedro, provavelmente. Why didn't Paul write it? Por que Paulo não escreveu? He had authority. Ele tinha autoridade. Who was Mark? Quem era Marcos? The guy who quit. Esse era o cara que tinha caído fora. Okay, so he was Barnabas' buddy, Tá, ele era amigo de Barnabé. and Peter took a tremendous interest in E him. parece que Pedro teve um grande interesse na vida de Marcos. But he had no status in the church. Mas Marcos não era alguém que tinha tanta Why autoridade did na Mark igreja. write Mark? Por que ele escreveu o Evangelho? Well, it appears that Paul is dead, Peter is dead, John's the only one standing in Rome. Mark is the only one standing in Rome. Provavelmente Paulo já havia morrido, Pedro já havia morrido. And Roman Marcos é o Christians, único que está em Roma. the Roman Christians came to Mark with a question. E os cristãos romanos chegaram para Marcos com uma pergunta. Who is this Jesus that we must die for him? E a pergunta deles é: quem é esse Jesus que nós precisamos morrer And por ele? Mark started his book by saying the beginning of the gospel of Jesus the Christ. E Marcos começa o seu evangelho falando: esse é o início do evangelho de Jesus, o Cristo. That's the identity of Jesus, but it doesn't tell us why we need to die for him. Essa é a identidade de quem é Jesus, mas ainda não explica por And he que nós comes- precisamos morrer por ele. He comes in this chapter and he completes his thought. E quando ele chega nesse capítulo, ele está encerrando o seu pensamento. The women see that the stone, despite its size, have been rolled away. As mulheres chegam e percebem que a pedra, apesar de muito grande, And they came havia into the sido tomb. afastada. They came into the tomb Então elas chegam no túmulo and they saw a young man sitting on the right side, e eles viram um jovem sentado sobre esse túmulo. dressed in a white robe, and they were absolutely
afraid. They were alarmed. E esse jovem estava vestido com vestes brancas e elas ficaram And he assustadas. says, don't be alarmed. E esse jovem diz para elas: não fiquem assustadas. You're looking for Jesus of Nazareth, who was crucified. Vocês estão procurando por Jesus de Nazaré, He's que foi risen. crucificado. Ele ressuscitou. He's not here. Ele não está aqui. Look where they laid him. See the burial Olha, shelf. He's not there. Pode olhar onde o corpo dele foi colocado. Ele não está mais ali. Now go and tell disciples, and particularly Peter, that he's going before you to Galilee. Então vocês podem voltar e contar aos discípulos, especialmente Pedro, que ele já foi para Galiléia, There you will see him just as he told you. exatamente como ele disse que ele faria. And they went out, E elas saíram, fled from the tomb. fugiram do sepulcro, They'd been overcome by trembling and astonishment. e elas estavam assustadas e amedrontadas. They said nothing to anyone Não disseram nada a ninguém, because they were afraid. porque elas estavam amedrontadas. And with this, Mark answers the question. E com isso aqui, Marcos vai responder a pergunta que havia sido feita a ele. Who is this Jesus that we must die for him? Quem é esse Jesus que nós precisamos morrer por ele? He is the Christ, the Son of the living God, who died for you and rose again. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, que morreu por vocês e ressuscitou novamente. Who is this Jesus that we must draw our adequacy from him? Quem é esse Jesus que nós precisamos buscar a nossa capacidade nele? How can he be more effective in life than I? Como é que ele pode ser mais eficaz para dirigir a minha vida do que eu mesmo? Because he came back from the dead. Ele é aquele que veio dos mortos. He has resurrection resources. Ele tem recursos que o levaram à ressurreição. I don't have them. E eu não tenho esse tipo de poder. Now, let me show you something. Deixa eu mostrar mais uma coisa a In vocês. verse 8, No verso 8.